Graças a Deus. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Anderson, que vai fazer a nossa palestra de hoje. É esse que vai ser melhor. Alô, alô, alô. 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 Então vamos falar sobre Jesus, o médium divino, no item 625 do Livro dos Espíritos. Kardec, porque esse livro ele só tem uma didática muito interessante, que ele é todo de perguntas e respostas. Então Kardec meio que inaugura essa didática e facilita muito a leitura. Na pergunta 625, Kardec pergunta ao plano superior: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é a resposta mais curta de toda a obra: Jesus. O Livro dos Espíritos, o plano superior que responde às perguntas do Livro dos Espíritos, nos diz que o nosso guia e modelo ideal é Jesus. Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Jesus é, para o homem, o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o tem desviado através de falsos princípios, foi por terem se deixado dominar por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos têm apresentado como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Kardec então faz um comentário que narra toda a trajetória do cristianismo na Terra. Hoje, a Europa é um continente avançado, com problemas que a gente vê na televisão, mas que são problemas muito pequenininhos perto do nosso. Eles têm uma sociedade intelectualmente avançada, uma educação aprimorada, um nível de bem-estar social muito grande e um nível de religiosidade mínimo, muito reduzido. Na Europa, as igrejas se tornam boates. Na Europa, as pessoas, se você disser que acredita em Deus, elas dão gargalhada. A Europa é um continente cético. Você ainda tem alguma coisa nos países, digamos assim, latinos: Itália, Espanha, Portugal. Mas os países mais avançados da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, a religiosidade, ela é muito diminuta. E isso, historicamente, a gente sabe por quê, né?
Quando a gente fala da história da igreja, quando a gente dá aula e fala do cristianismo, a gente fala de que continente a gente está falando? Da Europa, né? Quando a gente fala da Idade Média, as torturas, as inquisições, os papas. Tem um filme muito interessante, que todo espírita deve ver, chamado Lutero. Nós já exibimos aqui uma vez. É um filme que todo mundo deve ver. Tem uma cena muito interessante nesse filme. O Papa, da época lá, em cima do cavalo com armadura, chegando. Porque os papas eram guerreiros, eles eram, na verdade, reis de territórios. Então, isso levou o cristianismo ao ceticismo. As pessoas na Europa que vivenciaram tudo isso se tornaram céticas. Por quê? Porque aquilo ali era o cristianismo. Por isso que Kardec nos lembra que o desvirtuamento dos valores do Cristo aconteceram por uma série de interesses. O ceticismo europeu é um ceticismo acadêmico que acontece no Brasil também. A doutrina espírita, quando chegou no Brasil, ela teve um problema. O movimento incipiente ainda no século XIX se dividiu entre dois tipos de espíritas: os místicos e os científicos. Por que essa divisão? Porque, como a doutrina espírita atingia um segmento intelectualizado da população, esse segmento fazia parte de pessoas que eram avessas à religião. Então eles eram científicos, eles não queriam a presença da figura do Cristo na religião, na doutrina espírita. Já os místicos queriam, confirmando o livro dos Espíritos, o Jesus como paradigma. Qual era o medo dos científicos? Eles são pessoas más? Não. Eles tinham medo de que se transformasse a doutrina espírita em todas essas igrejas que tem por aí, em que os interesses pessoais acabam tomando conta. O que Kardec restaura com a doutrina espírita é o ensinamento de Jesus e não o cristianismo, com seus erros e equívocos. O ensinamento de Jesus é o nosso modelo ético e moral. Quando a doutrina espírita coloca Jesus como seu modelo maior, ela não está colocando o cristianismo com seus erros e equívocos, rituais, sacerdotes, hierarquias, não é nada disso. São os valores que o Cristo nos legou com seu exemplo de vida. Valores que até hoje são muito difíceis de ser praticados. Os ensinamentos do Cristo são ensinamentos que traduzem uma maturidade do planeta Terra. O planeta Terra recebeu há 10, 15, 20, 40, 100 mil anos, não sei se ao certo a data, uma pleia de espíritos um pouco mais evoluídos, banidos de um outro sistema solar, um sistema da estrela Capela. Esses espíritos não conseguiram evoluir lá no planeta que eles eram de origem, e eles foram retirados e trazidos para renascerem na Terra. Eram espíritos com muito avanço intelectual, mas eram espíritos orgulhosos. Eu costumo citar como exemplo do orgulho desses espíritos
Porque Emmanuel nos conta que eles vão impulsionar as grandes civilizações humanas no passado. Então, os capelinos, que eram mais evoluídos, eles foram renascendo em várias partes do mundo. Então, várias construções históricas de religião, religiosidade, têm a noção da queda que eles sofreram, que foi a saída de um sistema superior, como capela, para vir renascer na Terra. Um dos mitos que você vê que é de capela é a queda a saída do paraíso de Adão e Eva. E na Índia tem um poema chamado Ramayana, em que Rama, que é uma divindade hindu, precisa conquistar o reino e recebe a ajuda dos macacos. Então os macacos, e o rei lá dos macacos, Hanuman, os macacos vão ajudar Rama, que é um ser celestial, mas que está fora do reino dele, a retomar o reino. Eu acho isso muito curioso, porque na verdade, quem são os macacos? Vocês têm ideia? Para o capelino, o ser humano é um animal, é um macacoide, porque ele é um ser que veio de um planeta e que a própria forma dele era mais apurada. Então, quando ele vem e renasce num corpo mais grosseiro, ele tem um raciocínio mais rápido. Eles se tornam os reis, os deuses, entre aspas. Por quê? Eles constroem as pirâmides, eles inventam a escrita, inventam a roda. E os nativos da Terra não têm raciocínio para alcançá-los. Então eles criam um mito que é muito conhecido, que ficou muito conhecido devido à Segunda Guerra Mundial. O mito dos Árias. Os Árias eram um exército de capelinos que dominaram diversos povos na antiguidade. Eles eram superiores e eles construíram a base de todo o nosso idioma, todos os idiomas que tem na Europa, no Oriente Médio e na Índia, que são os idiomas indo-arianos. Os ários foram grandes conquistadores. E essa historinha do Rama tem a ver com esse mito. Agora, na Segunda Guerra Mundial, Hitler se dizia o seguinte: Hitler dizia que só os alemães eram descendentes dos arianos, os outros povos não, e que os arianos não podiam se misturar, porque eles eram a raça pura. Tudo isso, gente, denuncia antigos valores de capelinos, orgulho capelino, orgulho racial, orgulho de poder, de ser melhor, de ser mais poderoso. A gente viu o que deu, né? Nas religiões antigas, nos mistérios, no Egito, na Aldeia, na Pérsia, na Índia, os conhecimentos eram reservados. Só se falava de reencarnação para quem conhecia. Só se falava de certas coisas como mediunidade, sair fora do corpo, clarividência, que hoje a gente fala aí à vontade na doutrina espírita, para poucas pessoas. As provas elas eram tão rigorosas que exigia, em algumas escolas de iniciação, que a pessoa que entrasse ficasse 5 anos muda. Ela tinha que ficar 5 anos sem falar, só ouvindo o que os outros mais velhos falavam. Então era muito reservado. No Antigo Egito, as provas eram abertas para qualquer um, mas se você não passasse na prova, você era morto. Então quase ninguém ia. Esse conhecimento reservado é o conhecimento do mago, o conhecimento daquele que se julga superior, porque domina alguma coisa. Ele sai do corpo, ele é
superior. Ele tem evidência, ele é superior. Ele faz meditação avançadíssima, ele é superior aos demais. Tudo isso é esse conceito antigo. Só que o que acontece? Jesus vem à Terra. E Jesus é um espírito que não participa da evolução do planeta Terra. É um espírito emancipado, avançadíssimo. A evolução do Cristo é cósmica. É inimaginável. Só que ele vem no planeta Terra e ele nasce numa família de reis. Porque segundo a tradição mágica antiga, os mais poderosos nasciam como filhos de sacerdote, filhos de reis, eram deuses. Jesus não nasce numa família de reis. Alguns magos perceberam a vinda desse grande ser, porque o planejamento do renascimento do Cristo foi muito anterior. O planejamento do renascimento do Cristo, para aqueles que tinham olhos de ver, já se falava há mais de 2000 anos que viria um grande ser que traria uma reformulação do mundo. O Cristo, quando vem à Terra, ele é identificado. Alguns magos seguem esses sinais e começam a estranhar, porque não é num palácio. Ele visita os palácios do Oriente Médio e não identifica esse nascimento. E eles vão ver esse nascimento aonde? Aonde Jesus nasce? Uma estrebaria. Filho de pessoas humildes, carpinteiro, uma dona de casa. E Jesus nasce entre os galileus, que não são aqueles judeus de Jerusalém, que são os judeus mais judeus. Ele é um judeu galileu, que tem mistura com outros povos, é uma coisa que será que vem alguma coisa de bom lá da Galileia? Era o que se dizia. Então, gente, que coisa estranha, né? Como é que um ser transcendente, cósmico, um ser de mega evolução, vem nascer entre os humildes? E Jesus andava entre o povo mal cheiroso, os anharetes, aquela classe mancha. O pessoal não sabia ler, o pessoal que era pescador, eles saíram na multidão. Jesus permitia que mulheres de má vida vinham até ele pedir perdão, porque isso daí, nesses povos orientais, até hoje, qual é o destino da mulher de má vida? Até hoje você tem esse problema. Qual é o destino? Hein, gente? Apedrejamento. Não há misericórdia. E Jesus dizia o que para essas pessoas? Vai em paz, teus pecados são perdoados. Jesus curava as pessoas pobres e as pessoas de outras etnias. Se fosse um romano a ele curava. Se fosse um samaritano, ele curava. Quebrava as barreiras que naquela época eram muito separadas. Então Jesus veio inaugurar uma nova moral. O caminho do Cristo já não era o caminho do isolamento. Os essênios, que eram um povo, um ramo do judaísmo, que vivia à parte, eram terapeutas do deserto, eles também identificaram a vinda do Cristo e mandaram enviados para... E o Cristo chegou até eles, conversou com eles. Tanto é assim
que os essênios eles desaparecem logo após a implantação do cristianismo na Terra, porque todos os essênios se tornaram discípulos do Cristo. E por quê? Para ser discípulo do Cristo, eles tinham que deixar os mosteiros e ir ao povo, se encher de poeira e se sacrificar. Há um episódio no Evangelho em que a mãe de João e Tiago, eles eram irmãos, ela faz um pedido especial a Jesus. Mãe judia, já conhece? Ouviram falar dessa expressão, mãe judia? Ela só queria o seguinte: Senhor, eu sou humilde, eu gostaria que lá no reino dos céus o meu filho, um sentasse à esquerda e o outro à direita. Você sabe o que isso significa? Um sentar à direita e outro à esquerda? Sabe? Imagina que eu sou o rei. Rei Anderson. Quem está sentado à esquerda e à direita são os segundos. É príncipe, a rainha, são aqueles que vão mandar logo após ele. Eles não diziam que ele ia ser o rei? Então o povo não entendia muito bem o que é isso, é realeza. Mas estão pensando em formas em termos de mundo, né? Então ela pedia assim, um pedido humilde. Eu queria só pedir ao Senhor que um dos meus filhos sentasse à sua esquerda e o outro à direita no reino do céu. Jesus diz o seguinte: será que eles têm condições, estou falando com as minhas palavras, né? Será que eles têm condições de beber do meu cálice, da minha sina, do meu caminho? Vocês têm condições de seguir o meu caminho? Temos sim, Senhor. Os dois responderam. Aí Jesus tem um momento de pré-cognição. Ele viu o futuro, né? É certo que vocês irão beber do meu cálice, mas não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha esquerda ou à direita. Só meu Pai que está no céu. Qual é o cálice de Jesus? Eram dois irmãos, João e Tiago. Quem foi o primeiro apóstolo dos 12 apóstolos a morrer? Tiago. Sacrificado. Quem foi o último? Alguém sabe? Sem ser o Luiz ali, quem sabe? João, evangelista, o outro irmão. Um foi o primeiro, o outro foi o último. Curioso, né? E os dois morreram. Aliás, os 12 morreram como, gente? Sacrificados, defendendo as ideias do Cristo, não o cristianismo, os valores. Os cristãos, quando Jesus os deixou, o que eles construíram? Casas do caminho, casas de socorro. Quem quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir. Por isso Kardec nos diz que Jesus tinha o Espírito Divino. Quando a doutrina espírita resgata Jesus como o Consolador, ela não resgata hierarquias, rituais e o que mais? Nada disso. Ela resgata esses valores. Jesus é nosso guia e modelo porque Jesus traduz para nós o sacrifício do interesse pessoal. Jesus, nas suas lições, mostra para nós que aqueles que quiserem vencer o mundo precisam vencer o seu egoísmo, amar a Deus, causa primária de todas as coisas,
e amar a criação de Deus. Porque se você diz que ama a Deus, muito bom. Você não vê Deus. O que você vê é a criação dele. Se você diz que ama a Deus, você precisa se esforçar, se dedicar para amar a criação dele, que são as criaturas, que é tudo que você enxerga com o teu olho. Porque se esse sentimento de amor não entra no seu coração, você não ama Deus. Isso é apenas figurativo. E para deixar de ser figurativo, você tem duas opções. Você abraça isso espontaneamente, ou depois de você penar muito naquelas regiões lá que a gente conhece. Eu estou inclusive aqui com um convite para lá. Tem uns convites aqui, quem quer? Eu vou sempre lá, né? Várias vidas naquele lugar lá, que aqui André Luiz chamou de umbral. Até deu uma ênfase aqui, umbral. As pessoas, depois de ralarem muito, elas compreenderam o seguinte: tem alguma coisa errada nisso. Porque toda vez que eu sou egoísta, que eu sou agressivo, que eu sou violento, que eu sou indiferente, eu venho para cá, para essa região. Eu não quero mais vir para essa região. Aí ele renasce, antes de renascer, ele faz um estudo lá, e se ele tiver sorte, ele se torna espírito. Então, algumas dessas pessoas começam a se conscientizar de que ou ela ama espontaneamente, ou ela precisa de um conhecimento que tenha força argumentativa para romper o seu egoísmo, que é o conhecimento espírita. O consolador da doutrina espírita é o consolador prometido, porque a doutrina espírita esclarece as consciências. Ainda há pouco lá em cima, a gente lançou a pergunta às pessoas do estudo: você acredita na reencarnação? Eu acredito, eu acredito. Teve uma que disse que não sabia, está estudando. Aí eu disse: eu também não acredito não. Eu não acredito em reencarnação. Esse negócio de acreditar. Eu sei que a reencarnação existe, é diferente. Acreditar é uma coisa assim. Eu acredito, né? Saber exige algo mais. Saber, quem sabe, sabe por quê. Explica por quê. Se você, ao ser argumentado, por que você acredita na reencarnação? Por que você sabe? Não, porque o Anderson lá no estudo disse. Então você não sabe realmente. Aí o que eu dei para o pessoal ler? Qual foi o item, gente? Quem estudou lá em cima? Quem se lembra? Qual foi o item que eu pedi para vocês lerem? 222. Pedi para eles lerem, e quem tiver o livro dos Espíritos em casa, por favor, leiam. Item 222, mas leiam ele inteiro. Eu acho que é o item mais longo. É o comentário de Kardec, do item 222. Leiam e reflitam. Porque quem refletir muito bem o item 222 não vai mais acreditar em reencarnação, vai saber. Porque a única resposta para todas as questões que Kardec coloca lá é a reencarnação. E é fundamental que a gente saiba o porquê a reencarnação é um fato. Se a gente não sabe responder a pergunta, por que você diz que acredita na reencarnação, realmente você só acredita. É uma crença, como Papai Noel, mula sem cabeça e saci pererê. Agora, se você sabe argumentar, eu acredito por causa disso. Você não precisa ser nenhum filósofo. Mas algumas questões precisam estar claras. Aí você já tem condições de começar a vencer o seu orgulho e o seu egoísmo através do conhecimento espírita. É fundamental que a pessoa queira.
isso que não tem sacerdote. Cada um é responsável pelo seu esforço pessoal. Ninguém aqui está irradiando luz superior. Todo mundo está no seu cadinho, no seu esforço. O esforço de cada dia, de lidar com os seus problemas diários. E nós só vamos expressar a luz do Cristo em nós se isso estiver muito claro para nós. Então, o conhecimento espírita é um conhecimento que lhes dá a responsabilidade. Ninguém guia ninguém. A pessoa precisa ter conhecimento para que o conhecimento faça com que ela entenda qual é a melhor postura, a postura mais inteligente. Nós precisamos entender que Jesus lança à terra uma mensagem de luz. Quem quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir. Não adianta se julgar superior ou se sentir superior. Você não é superior porque é um padre, porque é um pastor, porque você sai do corpo, do desdobramento, porque você é orador, porque você dá passe, porque você é médium de efeitos físicos, porque você é presidente de um orfanato. Isso tudo não te faz superior. O que nós precisamos compreender é que o caminho do Cristo é um caminho de solidariedade universal. No sábado, no nosso estudo aqui do nosso lar, 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, ou 4, não me lembro, foi engraçado que uma das pessoas do estudo disse assim: mas eu não tenho responsabilidade com ninguém não. Eu não tenho responsabilidade com ninguém não. Essas crianças que vêm aqui no sábado, eu não tenho responsabilidade para elas não. E aí, ela tem razão? Falei, responsabilidade, ela não é algo que a gente queira ter, mas vamos compreender a mensagem espírita. Ninguém nasce num país por acaso. Nós nascemos no Brasil. Ninguém é obrigado a ter responsabilidade sobre nada ou ninguém. Eu sou responsável pelos meus atos, sim. Mas a sociedade que a gente vive, ela não é construída pelo americano, pelo norueguês. Se na Noruega você não tem favela, isso não foi porque Deus olhou para os noruegueses e falou: muito bem, noruegueses, vocês vão ser brindados a ausência de favelas, é? É assim? Foi isso que aconteceu? Foi porque a sociedade conseguiu se organizar, não é isso? Socialmente, e pensou nos seus. Quando a gente dá de ombros para o sofrimento humano, não tem problema nenhum. A gente pode continuar sendo indiferente. Só que o mundo não muda. A doutrina espírita, ela traz a mudança do homem. 1/3 de todo o trabalho social no Brasil, 1/3. Olha, gente, o Brasil é um país grandinho, são 200 milhões de habitantes. 1/3 de todo o trabalho social feito no Brasil é feito pelos espíritos. 1/3. Nos índices do IBGE, outras religiões nem aparecem. Sabe por quê?
Ah, mas tem muito trabalho na Igreja Católica. Tem. Só que todo o trabalho dela é governamental. O dinheiro vem do governo. Então não é trabalho dela. Ela repassa. Ah, mas tem igreja que dá... Como é que é? Não, a cesta básica, o negócio que o Lula fez. Hein? Isso, salário família. Tem igreja que dá salário, mas não é dela. Não sai do bolso dela. Ela só... Na doutrina espírita, não tem ligação com o governo. Todo o seu auxílio que o espírita dá, ele é fruto da onde? Do bolso do próprio espírito. Então, na doutrina espírita, ninguém ganha salário para servir, não. A gente não ganha R$1 aqui para fazer palestra, para montar centro, nada disso. Ninguém é remunerado. Muito pelo contrário, nós tiramos do bolso para auxiliar. Então os espíritas só fazem isso por quê? Porque essas pessoas que são responsáveis por 1/3 da assistência social do Brasil se conscientizaram da oportunidade, da bênção que é uma encarnação. E se conscientizaram porque o conhecimento espírita deu a elas lucidez. Ninguém é hipnotizado para servir. Você compreende a mensagem do Cristo não porque alguém está dizendo que se você não fizer você vai para o inferno. Porque a doutrina espírita acabou com o inferno. Não existe inferno. A doutrina espírita nos mostra que nós construímos no nosso íntimo o nosso céu. Aquilo, como Jesus disse, aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Ninguém vai para as regiões umbralinas porque alguém jogou ele lá. É porque lá reproduz o íntimo das pessoas. Quem está com um umbral em vida, quando desencarna, vai para uma região umbralina. Quem construiu o seu paraíso de amor ao próximo em vida, quando desencarna, vai para as esferas superiores. É simples. É simples. A doutrina espírita, ela permite a cada pessoa tomar conhecimento de que todo o mal que ela faz a prejudica. Nenhum mal passa despercebido no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Todo o mal que nós realizamos marca o nosso perispírito automaticamente. Consequentemente, esse mal atrai dificuldades na próxima vida e até nessa. As enfermidades nessa vida e, se o problema for sério, alguma dificuldade espiritual que vai repercutir numa dificuldade física na próxima vida. Quem se puniu? Foi quem fez o mal. Então, aquela lei da vingança do registro, isso acaba. Nós precisamos agora começar a entender o que é melhor para nós, sem culpa, sem ficar culpados, sem ficar presos às culpas, mas se sentir responsável pelo mundo que a gente vive. Quando a gente começa a sentir responsável pelo mundo que a gente vive, a gente começa a pensar não o que é melhor para mim, para mas o que é melhor para a maioria, o que é melhor para o planeta, o que é melhor para a maioria. E quando eu começo a pensar no que é melhor para a maioria, eu nunca erro. Eu começo a perceber que o mundo vai melhorar
quando eu der o meu melhor para o mundo. Eu não nasço no mundo apenas para cuidar do que é melhor para mim, dos meus, para mim, só eu mais eu. Isso eu já faço, nós fazemos há milênios. O conhecimento espírita vem dar um basta. Basta de tanto egoísmo, de tanto apego. Mas esse basta, ele não é porque alguém está dizendo, ele é porque você leu o item 222 do Livro dos Espíritos e compreendeu. Ah, então eu sou um indivíduo reencarnado, né? Então eu sou responsável pelas minhas dores de hoje, né? Então a minha aflição, o meu problema, aquela pessoa, aquela dor, aquele eu atraí através dos meus atos, né? Então como é que eu resolvo isso? Eu resolvo seguindo o caminho do Cristo. O Cristo perguntou aos 2 filhos da mãe: vocês beberão do meu cálice? E eles responderam: sim, Senhor. Ele pergunta a nós: tens coragem? Tens vontade? Porque nós queremos o quê? Mega Sena. Não é isso? Nós queremos o triunfo do mundo. Nós queremos a vitória das aparências. Isso Cristo não pode nos dar. Ainda que tenham colocado, às vezes até coroas na cabeça do Cristo, estátuas por aí, esse mundo, o Cristo não nos dá. O Cristo nos dá o mundo interior, o reino de Deus. E para isso é necessário que nós tenhamos a coragem de tomar a nossa própria cruz. Cruz de tudo aquilo que nós semeamos no passado. Não é uma cruz que alguém nos deu, olha aqui, toma isso aqui que vai te fazer um bem, não. É a cruz de todos os seus atos inconsequentes que você fez no passado. E que agora, se você se diz mais maduro, você tem que corrigir. Então você auxilia os teus desafetos, porque a gente falou aí em cima ainda há pouco. Mas como é que eu vou saber se alguém aqui foi meu desafeto? Muito bem, eu vi lá na regressão, ano 1000, no alto do cavalo, cortando um monte de cabeça, incendiando todo mundo. Como é que eu vou saber que alguém aqui era aquelas pessoas que estavam lá? Eu tenho como saber se algum de vocês foram minhas vítimas? Ou parceiros? Eu acho que são mais parceiros. Como é que eu vou saber? A gente tem como saber, gente? Não. Eu não tenho como saber. Então o que eu faço? Eu assisto a todo mundo. Só que eu não tenho como saber se o Jorge foi uma das minhas vítimas. Não tem como saber. Está mais com parceiro, né? A gente assiste a todo mundo, gente. Não só aqui, mas no ônibus, no trabalho. A gente começa a adentrar essa visão mais compassiva para com as pessoas. Uma coisa a gente pode ter certeza: as pessoas da nossa família, as pessoas com quem a gente tem que conviver, as pessoas que esbarram na nossa vida, não é a primeira vez que essas pessoas passam na nossa vida. E tudo precisa ser visto com esse espírito de reconciliação. Não é saber quem tem razão, é saber quem necessita. Quem diz que sabe mais, no caminho do Cristo, o que tem que fazer? Quem sabe mais, por saber mais, tem que ser aquele que assiste mais.
Quem sabe mais, quem se diz mais evoluído, tem que dizer isso no testemunho diário do serviço silencioso, da prece, do silêncio, do sacrifício do interesse pessoal. Não é fácil. Quem acha que é fácil, não é. O caminho do Cristo, ele simbolizou como uma porta estreita. A porta é estreita não porque ela quer barrar alguém. Ela é estreita porque a gente está cheio de coisa, um monte de bagulho. Aí quer passar na porta, aí não cabe. Aí tenta virar, não, vira assim que dá para passar. Aí você não caça. Tem que tirar essas coisas. Tira a coroa, tira a capa, tira isso, tira as pessoas. Não, mas você não pode abrir mão, tem que passar, tem que dar um jeitinho. Jeitinho, você passa para um umbral, isso dá jeitinho. Mas para o plano superior, você só leva seu coração. Existem colônias espirituais que a pessoa não consegue pensar mal. São colônias avançadas. Não dá para pensar errado. Aí sabe o que acontece quando a gente chega lá? A gente começa a ficar agoniado. Não é que você não possa ir para lá. Você começa a ficar agoniado, desesperado, que você parece que não consegue respirar no lugar. Porque o nosso clima é o clima do egoísmo. Aí aquela mãe que conseguiu chegar naquela colônia, a colônia Muita Luz, o nome da colônia, colônia espiritual Muita Luz, ela queria levar o filho. Aí disseram, ele não tem condições de vir aqui. Aí ela levou. O filho estava numa colônia mais embaixo, próximo aqui no hospital. Ela levou na colônia Muita Luz. Quando o filho chegou lá, ele ficou cego, surdo e sem respiração. Por quê? Porque a colônia era muita luz para ele. E quando você está muito perto da luz, o que acontece com a gente? Hein, gente? Você fica meio cego, né? Por quê? Porque ele não desenvolveu isso dentro dele. Então ela entendeu que ele não podia ir para a colônia Muita Luz. Ele tinha que ficar no hospital, nas colônias de retificação do centro espírita na próstata aqui no mundo da Terra. Porque evolução você não dá a alguém. Sentimento de amor você não dá a alguém. Jesus nos deixa essa lição. Por isso que o Cristo é a interpretação da vontade divina na Terra. O amor é o caminho da evolução. Para terminar, tem aquela passagem dos 2 discípulos para Emaús. Eles estão a caminho da estrada. Jesus já havia sido crucificado e eles estão indo para uma outra cidade. E aparece uma pessoa desconhecida e ela pergunta a eles: por que vocês estão tristes? Você não sabe? Eles crucificaram Jesus de Nazaré, o homem que só falava de amor. Aí a pessoa desconhecida falou para eles: puxa vida, mas ele não falou para vocês que isso tinha que acontecer? Que o reino dele não era desse mundo? Que era necessário que nós pudéssemos vencer o mundo através do próprio amor ao próximo? E que isso ainda era, neste mundo, um caminho de sacrifício? E eles foram chegando no local que eles iam ficar, e eles falam assim para o desconhecido: aonde vais? É noite. Fica conosco, Senhor. Nossa casa é sua. Fica conosco, Senhor. Eles não conheciam. Eles abriram o coração para aquele desconhecido. E o desconhecido entrou na casa deles. Na hora de partir o pão, o desconhecido se revelou. Quem entrou na casa deles era Jesus.
Depois ele desapareceu. Fica para nós essa lição simbólica. Nos nossos momentos de noite, de dor, nós devemos abrir o nosso coração e pedir: Jesus, fica conosco. Entra na nossa casa. Entra no nosso coração. Dá-nos a coragem, Senhor, porque somos almas ainda muito endurecidas, mal acostumadas à disciplina da renúncia. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a coragem de vencer o homem velho. Que nós tenhamos essa coragem para que o Verbo Divino se manifeste através de nós, para que nós possamos ser cartas vivas da luz superior. Isso, a doutrina espírita, àqueles interessados, os seus conhecimentos podem nos estimular, que nós tenhamos essa coragem evolutiva de vencer a nós mesmos, pegar a nossa cruz das dívidas do passado e caminhar para a luz. Que Jesus fique conosco hoje, agora e sempre. Agradecendo ao nosso irmão Anderson pela palestra de hoje, que possamos levar, guardar na memória e utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia.